Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Lei do uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. João 6,12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso que o trabalho de cada um. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um. Porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite em todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé renovadora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno porque alguns de seus filhos se queixam de frio, mas equilibra a situação dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante do pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita paz, para que a gente possa entender os estudos da noite. Então a gente viu a semana passada essa orientação do amigo. Quanto tempo para acabar essa energia perniciosa das influências negativas que campeiam sobre a gente, tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual. E a resposta é muito interessante, né? Quando o mal deixar de existir na Terra, ela acabará. Neste momento de transição, o processo será intensificado. Não é que o mal seja ampliado, é que ele se tornará evidente. As pessoas têm que entender isso aqui, que não está se ampliando. Ele precisa ser evidente. As pessoas precisam entender a verdade. Como Jesus falou para a gente, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele mostrou que a gente precisa se aproximar da verdade. É natural que seja assim. Então, tudo que existir que não seja bom, é como ele falou, o Pai irá retirar toda a erva daninha, ficará só a erva boa, sabe? Então são muitos os exemplos de Jesus. O maior problema nosso, de uma maneira mais concisa, é que no fundo a gente gosta de viver de mentira. O ser humano ainda no planeta de provas e expiações, ele é mais ou menos desse jeito mesmo, sabe? Ele pensa uma coisa, ele fala outra coisa e vive outra totalmente diferente da sua vida íntima. Tem um livro do Emmanuel chamado O Homem Integral. Seria bom ler esse livro. Ele ensina para que a gente precisa ter essa noção de integralidade nossa, entre pensamento, palavras e ações. Imagina, a gente aprende na doutrina espírita que você peca por pensamento, palavras e ações. Então você pensa uma coisa, fala outra coisa e vive outra coisa, imagina o tanto que você não vive de mentira. Né? Então a gente vive de mentira. A gente cultua a mentira na vida da gente. A gente é hipócrita por natureza. É por isso que Jesus chamou tanto essa palavra de hipócrita com todos nós quando estávamos na Terra. E falando uma grande verdade. Somos hipócritas mesmo. E muitas vezes a gente lança a mão da nossa hipocrisia para alimentar o nosso egoísmo. Então, compreenda isso, sabe? E o espírita tem que entender que ele precisa ser uma pessoa transparente no que ele está vivendo. É uma luta que você vai travar com você mesmo. O seu espírito sabe disso. O seu ego nega isso. Quando Kardec classificou os espíritos imperfeitos como aqueles que predominam a matéria sobre o espiritual, é nesse sentido, porque nós nos envolvemos mais com o lado material da vida, o nosso ego é desse jeito, e nosso ego é onde está as nossas imperfeições e a nossa ignorância. O nosso self, o nosso ser espiritual, é onde está a verdade.
Então a gente precisa ir atrás da verdade. A gente vai ter que enfrentar isso, sabe? E a gente vive nesse caldeirão todo, onde todos vão ter que se mostrar como são. É por isso que Jesus falou que no sermão profético dele, lá no capítulo 24, e que nos dias próximos aos momentos finais nossos, a iniquidade seria imensa sobre a terra, até ao ponto de tentar esfriar os corações das pessoas mais sinceras. A gente precisa entender essas coisas que Jesus deixou para a gente, sabe? Porque você vai estar mergulhado nessa iniquidade. Você vai ver ladrão roubando, dizendo que está feliz e que vai continuar roubando. Você vai ver pessoas matando, estando feliz com a morte dos outros e continuar matando. Você vai ver tudo que é instinto negativo tomando conta da terra. Mas não pense que Jesus perdeu o controle. Não, está tudo no controle dele. Confie desse jeito, porque é aí que está a minha fé divina. E confie em você mesmo. E no meio dessas confusões todas que você vai estar vivenciando, você ter um pensamento, palavra e ação agindo de uma maneira integral na sua vida. Não é falar do mal para divulgar o mal. Falar do mal para educar o mal, educando o mal que ainda existe em você. Aí a gente vai estar fazendo parte do planeta de regeneração. Então, é evidente que quando Jesus pediu que todos os irmãos deles tivessem mais uma oportunidade de reencarnar, até o advento desse planeta de regeneração, entenda toda a maldade contida que existia nas trevas, nas regiões umbralinas, todas elas vão encarnar aqui entre nós. E não pense que eles vão trazer flores. Não. Eles vêm para continuar as mostras ao vivo, aquilo que eles trabalhavam oculta, tentando desviar o homem do caminho do bem, tentando querer apagar a luz de Jesus em nossos corações. Então, é no meio dessa multidão de gente que nós estamos encarnados. E a gente está encarnado para que a gente dê testemunho da nossa fé. Porque foi assim que eles ensinou para a gente também. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Então, ele focou nele, Jesus. E é por isso que eu falo para vocês, ele é para onde tem que convergir todas as nossas capacidades intelectuais e afetivas e da nossa volição. Você tem que focar nele, entende? Porque é ele que vai te trazer essa força que você precisa. Porque em momentos de dificuldades, a gente sabe que a nossa fé ainda é um pouco vacilante. E é nesse momento que você sentir que sua fé está vacilando, que você tem que recorrer à fé divina, pedindo para ele ajuda. Porque foi assim que ele nos orientou: vigiar e orar para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você vigia, você analisa, você vê a situação sua, você pratica o autoconhecimento. Porque a única maneira de se trazer vigilância para você é praticar o autoconhecimento. Do jeito que está escrito lá em Santo Agostinho, na questão 919. 919A. Então, se você pratica esse autoconhecimento, você vai ficar tendo noção das suas fragilidades, ainda das coisas equivocadas que a gente faz, para que nesse momento a gente ore. Ele pede para que você ore para ele. Ore.
A gente já estudou aqui, tem questão do livro dos Espíritos que fala isso, que a oração vai trazer luz para o nosso entendimento a respeito da situação dificultosa que a gente está passando e força para a nossa vontade, para que a nossa volição, tendo uma luz nova, tome decisões melhores e diante dessas decisões melhores que você sabe que é o correto, você sinta a motivação dentro de você, trazendo a energia para que você, com esse esforço consciente, consiga vencer as dificuldades. Não vai ter outro jeito. As pessoas precisam entender que esse momento entre nós, as dificuldades e a nossa consciência, entender, é um momento individual e pessoal de cada criatura aqui na Terra. A gente não tem que ficar projetando o nosso sucesso ou o nosso insucesso na família que a gente está, no marido ou na mulher, ou no governo. Não existe isso. Não existe. O sucesso ou insucesso meu vai depender do trabalho interior que eu vou estar tendo comigo mesmo. Não pense vocês que vai ter alguém por aí vendendo felicidade e alívio para as pessoas e que aquelas criaturas que estejam recebendo isso não estejam praticando uma atitude digna de ir em busca da solução das suas dificuldades. Não tem como. A gente precisa ter essa noção. Porque se você foge disso, você sai do caminho do bem. Você sai do caminho da verdade. Entende? Olha, Jesus deixou... Ele falava numa voz muito imperativa para a gente, né? Se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. Ele falou isso pessoalmente para cada um de nós. Abdica de ti mesmo, dos prazeres do ego, onde está a ignorância e a nossa intervenção. Abraça a tua cruz, porque todos nós temos provas e expiações a vencer. Para depois você seguir Jesus. Não queira inverter a situação do que ele falou, porque você vai dar com os burros lá. Não queira seguir Jesus, você recusando sua cruz. Não queira seguir Jesus, você não abdicando dos prazeres mundanos da vida. Você não vai conseguir fazer isso. Entendeu? Como ele falou para nós, ninguém há de servir a dois senhores, há de ficar com um e detestar o outro. É assim que a gente tem que entender. Então estamos mergulhados nesse caminho que a Terra se encontra, estamos. Vão ter falsos cristos e falsos profetas? Está lá no sermão profeta de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. Entende? O problema não é falso Cristo, porque o homem já tem um pouco de entendimento para saber. Quer dizer, nem os que pensam, né? Um pouco, né? Que refletem, dá para entender que se Cristo voltasse, voltaria com todas as suas virtudes. E a gente está longe de encontrar uma pessoa que tem as virtudes do Cristo aqui na Terra. Mas falsos profetas é o que mais tem. Cada um usando das vozes, das lições do Cristo, desviando de acordo com os seus interesses. Então você vai ver seitas e muitas coisas crescendo por aí, entende? Falando de espiritualidade e de Jesus, e que na verdade não tem Jesus ali. Entende? Porque a regra de ouro e o mandamento que ele deixou para a gente não está sendo praticado. Regra de ouro que vocês sabem, faça ao próximo que gostaria que fosse feito por você. O mandamento deles que vocês sabem, a que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, sem recusar ninguém, mas amando e fazendo bem. Então a gente está tendo uma oportunidade de ouro para o nosso espírito, para que diante dessa situação conflituosa, entenda, fomos nós mesmos que quando estávamos desencarnados, pedimos para que acontecesse isso, conseguíssemos voltar aqui na Terra, nesse momento de confusão, para que a gente trabalhe dando testemunho de Jesus em nossas vidas
e a gente seja um colaborador do reino de Deus aqui na Terra. Então não reclame da situação do planeta. Reclamar, eu já falei para vocês, é uma atitude de rebeldia. E olha, precisamos entender alguns conceitos que a doutrina nos traz. Há poucos dias atrás eu conversei isso no reunião de Evangelho em nossa casa. E tem uma passagem no livro O Mundo Maior, do Calderaro, que é no começo do livro, em que ele convida André Luiz a entender desespero, revolta e crueldade com os novos significados. E ele fala: André, a gente precisa melhorar nossos conceitos. Eu tenho que entender que o desespero é uma enfermidade, que a rebeldia é uma ignorância e que a crueldade é uma loucura. Toda vez que você encontrar um desesperado, entenda, ele está doente. Toda vez que você vê uma pessoa rebelde se queixando, ela é uma pessoa ignorante, no sentido de não estar usando a razão. Essa capacidade de você ter pensamento dedutivo, que nasce da argumentação e da abstração, está bloqueado em você. O rebelde é uma pessoa que não sabe raciocinar para entender a verdade que a vida está trazendo para ele. E o cruel, ele é uma pessoa louca. Toda vez que você vê alguém praticando maldade, que é crueldade, é uma pessoa, essa já, não é que não usa a razão, ela enlouqueceu. Ela fugiu do caminho do bem. Entende? E essa loucura vai se tornar evidente não só nessa vida, mas nas próximas vidas que ele vai ter que passar aqui na Terra. Então, olha para tudo isso que está falando aqui, entende? Não é que o mal esteja se ampliando, ele está se tornando evidente. É evidente para que a gente veja, entende? E que a gente se analise também diante disso. Porque é muito fácil, olha, se eu sei analisar bem o outro, quando está fazendo alguma coisa errada, é porque eu tenho um meio de comparação entre o certo e o errado. Se eu sei qual é o errado, é porque eu sei qual é o certo. O problema é, eu faço errado e eu não quero enxergar em mim o certo que eu deveria ter feito. Entende? Então você fica vendo essas situações todas, traga isso para você. Traga isso para você. É muito interessante a nossa cota de egoísmo, sabe? Porque é uma cota muito grande. A gente olha para os nossos problemas e quer resolver nossos problemas. Mas a maioria das vezes a gente não vê que esses nossos problemas também têm problemas semelhantes, na mesma área, do mesmo gênero, e intensidade muito maiores junto com a gente e que a gente não quer enxergar. Eu acho, tem um livro do Divaldo, não me lembro qual é o nome, em que, e é um relato, ele fez até palestra sobre isso, em que tinha uma criança que estava para desencarnar, numa situação muito dificultosa, e ele desesperado, cuidando daquele filhinho dele, pedindo ajuda, até que apareceu um anjo, uma senhora lá, muito elevada, para trazer os frutos para aquela criatura que estava prestes a desencarnar. E Divaldo chega para ela e diz: mas você demorou muito? Eu falei: não, antes de chegar aqui eu tive que visitar os outros 20 que estavam aqui também precisando da ajuda. Agora eu posso ajudar ele, que é uma alma querida minha. Para você entender isso, será que se a gente estivesse vendo nosso filho morrendo, a gente iria ajudar mais 20 que estão doentes para depois chegar no nosso filho? Será que a gente faria assim? O que eu quero que você entenda é que toda vez que você for reclamar, que é ignorância, falta de razão, toda vez que você entrar em desespero, que é doença, toda vez que você até esteja com vontade de fazer o mal, que é loucura, pensa um pouco. Pensa um pouco.
vê que aquela dor que está te apertando no peito, tem gente em situação muito pior. E antes de orar para Deus, pedindo para resolver o teu problema, começa a quebrar teu egoísmo e faz uma oração primeiro pelos outros que estão sofrendo mais. Para depois, talvez, você olhar para a sua dor. É nesse sentido que a gente precisa aproveitar as experiências que a gente está tendo aqui na Terra. Porque a maldade, os conflitos, entende? A iniquidade do ponto de vista religioso, é a pessoa fazer errado e não ter vergonha e continuar fazendo errado, e dizendo que está fazendo errado, e vivendo errado, e rindo dos outros, sabe? Isso é iniquidade. Você vê iniquidade toda hora que você assiste qualquer vídeo por aí, porque o que mais chega hoje em dia são mensagens com iniquidade para a gente, sabe? Mídia, né? E que você não deve se revoltar com isso, e que você não deve se desesperar com isso. Você deve olhar com os olhos espirituais seus, entende? Ter compaixão daquela criatura, porque é assim que a gente vai mudar, entende? Quando o mal deixar de existir na Terra, é assim que a gente vai estar trabalhando, entende? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, e ele vai fazer uma complementação, entende? Que é a respeito de um livro que eu vou ler para vocês, para que vocês entendam, né? Ele termina dizendo: no livro Transição Planetária, palestra do mentor Orion, diz que a humanidade está chegando no fundo do poço. Só depois de bater no fundo do poço é que irá emergir. É um processo lento, gradativo, e serão necessárias algumas décadas para começar a surgir um processo de mudança. Então, entenda, a coisa ainda não chegou no fundo do poço. Aí você vai dizer: puxa, como é que eu vou saber? É simples. Se tem uma coisa que a humanidade gosta hoje em dia, é de pesquisa. Analise as pesquisas. Elas dizem o que a maioria gosta, o que a maioria quer. Quando a gente chega nos estados do Nordeste, em geral, onde existem mais pessoas sem trabalhar recebendo do que os que estão trabalhando, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que uma pessoa que pensa, que vai ver a situação do seu país onde você está vivendo, vai concordar com uma coisa dessa. Né? Você alimentar a preguiça do outro, que quer receber sem trabalhar, enquanto os outros estão trabalhando sem receber, para que eles fiquem lucrando em nome da desgraça. Não é interessante isso? Maranhão que o diga, são 500 mil trabalhando, 1.200.000 e pouco que não trabalham. E todo mundo fica quieto e calado. E se você for falar alguma coisa, você está discriminando. Isso é um bullying. No entanto, Jesus chega para a gente e diz: o Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Mas tem os irmãos dele que não vão trabalhar aqui para os outros ficar trabalhando para eles. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Não é em tom de crítica, é em tom de analisar uma realidade que a gente está vivendo. Porque a gente tem que dar testemunho de Deus, de Jesus diante dos homens, para que Ele dê testemunho nosso diante de Deus. O que é que a gente tem que fazer? Revoltar? Não. Desesperar? Não. A gente tem que educar. Educar. Levar educação. Primar pela educação. Coisa que eu lhe digo com sinceridade e com propriedade. Porque eu sei como eu estudei quando eu era criança, quando eu era adolescente. Porque se tem uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, foi desse negócio de estudar. E eu te garanto, eu não vi nenhum movimento de ascensão no ensino básico aqui no Brasil, mas só de depreciação. Quando a gente sente e a gente sabe, escutou as palavras do Chico dizendo que Emmanuel iria reencarnar
iria trabalhar na área da educação, eu não vejo a hora. Sabendo que ele está encarnado do ano 2000, entende? Já está com 25 aninhos, daqui a pouco ele começa a botar as unhas de fora. Entende? Eu espero que aconteça isso, que as pessoas consigam escutar, porque não vai ser só ele. Vão ser muitos outros, entende? A maldade do homem tem limite. Tem limite. A gente entende que é a última oportunidade que Deus está dando para que espíritos rebeldes encarnem, entende? Mas eles vão desencarnar. Espíritos melhores estão reencarnando, entende? O próprio Clarencio já reencarnou, entende? Se você vê o livro, por exemplo, você vê como é dinâmica a coisa do mundo espiritual. No livro Memórias de um Suicida, depois de 50 anos que o Botelho ficou lá, no final do livro ele fala: todos aqueles orientadores, trabalhadores aqui já reencarnaram. Restou só eu estou só em relação àqueles que vieram comigo. Veja como é dinâmico no mundo espiritual. Quantos espíritos bons reencarnaram e ele já reencarnou também. Então, a gente está vendo a coisa chegar no fundo do poço, entende? E vai chegar. Porque só assim é que as pessoas vão provando das suas inconsequências para tomar uma atitude melhor. Então, compreenda uma coisa. Toda vez que a dor e o sofrimento te bater na porta, não seja rebelde. Aceita a dor e o sofrimento como uma corrigenda para o teu espírito. É como está no capítulo 6, quando Kardec fala do Cristo Consolador, em que ele diz que o Espiritismo veio mostrar aos que sofrem e aos deserdados que existe um motivo justo e um fim útil. Esse é o recado para todos nós. Só a pessoa que tem um sentimento de resignação e que quer trabalhar esse sentimento é que vai ter esse entendimento. Saber que os deserdados e os que sofrem têm um motivo justo e têm um fim útil. Então nunca pergunte por que eu estou sofrendo, por que a dor está me batendo. Não é por aí a solução. É perguntar: para que isso está acontecendo comigo? O que é que eu devo fazer diante disso? Qual é o meu dever? O que é que eu devo? Qual é o dever diante disso? E eu te asseguro, a tua consciência sabe responder muito bem. Se você vai seguir ou não vai seguir, a escolha é sua, mas a sua consciência vai mostrar. Porque eu sei que nesse momento de raciocínio lógico e coerente que você está fazendo consigo mesmo, eu sei que teu anjo da guarda está percebendo isso e vai dizer: é por aqui a coisa, sabe? Agora, se você vai fazer ou não, aí depende da sua tomada de decisão. Se você quiser tomar a decisão correta, você vai tomar. Então a gente está vendo isso aqui acontecer, a coisa se aprofundando, e só depois que você vê toda a verdade nua e crua da sua iniquidade, daquilo que Jesus falou: sois iguais a túmulos, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Quando você vê a podridão dentro, quando você vê, porque entenda, se o planeta é de provas e expiações, nós que estamos aqui somos de provas e expiações. Se o planeta é de provas e expiações predomina o mal sobre o bem, é porque em mim predomina o mal sobre o bem. Eu estou enxergando o mal que existe em mim? Eu estou enxergando as ilusões que eu estou vivendo? Eu estou por acaso seguindo os preceitos que Deus mandou de lá para cá? Ou eu estou seguindo algumas coisas partidárias que o homem criou, que está massageando o ego daquilo que eu estou fazendo? Porque o que Deus mandou são os 10 mandamentos, Jesus e essas vozes do céu que a gente está estudando. É isso que está servindo o norte das nossas atitudes, palavras e pensamentos? Porque eu tenho que estar íntegro para poder fazer a coisa. Entende? Caso contrário, se eu não estiver fazendo certo, eu vou ter que sofrer até enxergar a minha verdade, para que diante dessa verdade eu possa tomar uma atitude mais nobre.
Então, eu sou uma pessoa mentirosa, que eu pare de mentir. Entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de tirar sarro dos outros, que eu pare com isso. Eu sou uma pessoa que às vezes fica catucando o orgulho dos outros, que eu pare com isso. Pare com isso. Você sabe o caminho correto. Você sabe qual é o bem. O bem é tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo e que é valioso diante da moral. Todo mundo sabe o que é isso. Eu já falei para vocês uma mensagem que tem no nosso Evangelho, chama Laços de Famílias e Ingratidões dos Filhos, e que Santo Agostinho ele tem uma frase lá que é muito grave em relação à educação de pais com filhos. Ele fala que os pais educarem seus filhos não precisam ser formados nem ter cursos especiais. Porque todo pai e toda mãe sabe a diferença do bem e do mal. Para corrigir os seus filhos assim que ele bote as garras de fora, mostrando o caminho do bem. Isso serve para tudo. Todos nós sabemos a diferença do bem e do mal. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O problema é qual a conduta que a gente está tomando diante dessa verdade que Deus nos deu. E que a gente tem plena consciência disso, como espírito imortal que nós somos. Mas que a maioria das vezes a gente boicota essa nossa consciência divina para ficar aqui se degladiando um com o outro com essa consciência humana, onde predomina só a iniquidade, no planeta de provas e expiações, na fase final, nos últimos suspiros que está tendo aqui na Terra. Então, compreenda, nós vamos ver, do ponto de vista coletivo, as coisas chegarem ao extremo, para que depois que chegarem ao extremo, a maioria assumir para si mesmo e para os outros que querem uma conduta diferente, uma conduta melhor. Porque é a força da maioria que vai impulsionar os outros. Não é que todos vão estar direcionados. Não é. A maioria é quem vai decidir. E você já dá para perceber, pelas estatísticas que existem, entende? No nosso meio coletivo que a gente vive, aonde está pendendo a maioria. Para um lado e para o outro. E toda vez que pende para um lado, o outro vai tentar puxar para o outro lado, entende? Mas é como está no nosso livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos lá, em que ele diz, o mal ele é muito agressivo, o mal grita, o mal ele é muito intenso e o bem ainda é muito tímido. A gente precisa deixar de ser tímido. A gente precisa se mostrar. A gente precisa dar testemunho de Jesus na nossa vida. A timidez não é o caminho correto. Entende? A gente tem que se assumir. É assim que a gente tem que fazer. Então, que a gente saiba ter olhos para ver, porque vai ficar desse jeito. Nossos filhos, entende? Nossos netos vão estar passando por tudo isso. Entende? E tendo que conviver com esse troço aqui. Porque é como ele fala aqui, entende? Vai ser algumas décadas para a mudança. Décadas, até que não é muito, né? Até que não é muito, né? Então você começa a ver que vale a pena você continuar lutando, mostrando isso para você e dando essa demonstração sua para aqueles que você convive e para todos aqueles que seu coração abraça. Se todos nós aqui reunidos saísse daqui com esse pensamento, de que toda vez que você for fazer uma oração para Jesus, ou para Deus, ou para qualquer espírito superior, antes de você fazer a oração sobre aquilo que você quer, você olhasse para o resto da humanidade que está encarnada, vivendo aquele gênero de prova e expiação que você está passando, em situação mais intensa. E no lugar de fazer a oração pedindo para você pedir primeiro para os outros, para depois pedir para você, te garanto, tu está educando o egoísmo. Porque enquanto você não fizer isso, você está alimentando o seu egoísmo. Você enxerga mais seu umbigo do que os outros. Porque egoísmo é desse jeito. É você olhar primeiro você, depois os seus e o resto que se dane.
a gente tem que inverter. Entende? A gente não tem que olhar esse resto que se dane, não, esse resto que não é resto. São irmãos meus passando por situações mais dificultosas. E que às vezes com um comprometimento mais intenso do que o meu. E às vezes até que já não tem mais nem jeito de reagir nessa vida. Enquanto eu estou tendo algo que é muito mais superficial, que ele tem muitas soluções para mim. E no lugar de eu estar trabalhando e ajudando os outros para que Deus venha nos ajudar, eu estou querendo que Deus venha resolver meus problemas. No livro Libertação de André Luiz, tem um ensinamento da Matilde, que é a protetora da Margarida. Ela é um espírito tão elevado que para ela se tornar visível lá no mundo espiritual, ela tem que absorver a energia do Rúbio, que está trabalhando com a André Luiz para se materializar. Então vê que não é qualquer pessoa que a gente está falando. E ela se materializa, e antes dela dar a mensagem para Margarida, ela se coloca à disposição de todos aqueles espíritos sofredores para dar algumas instruções para eles. Primeiro, para depois falar sobre aquilo que lhe toca o coração, que é essa filha querida. Então, ela pede para que o homem, alguém se pronunciasse. E ele fala que fez muitas coisas erradas na vida, entende? E que não tem... queria saber como é que ele poderia fazer para se redimir daquilo lá, que ele tinha cometido assassinato, se não me engano. E ela faz: olha, você não sabe que fez errado, eu sei. Você não sabe que tem muita gente aí encarnada que está fazendo errado também, eu sei. Vá lá e comece a ajudá-los a não cometer o erro que você cometeu. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar se fortalecendo daquilo de bom que você precisa executar aonde você falhou. Levanta uma mulher e começa a dizer que foi uma pessoa que não deu valor ao lar, que largou o esposo com os filhos e levou a vida mundana dela. E que ela devia fazer? A resposta é a mesma. Você não está vendo que tem muitas mulheres cometendo esse mesmo erro? Pois então você vai lá e trabalhe e ensine, através de influência pelo pensamento, para que elas não sigam o caminho errado da vida. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar se fortalecendo, para quando você reencarnar aqui na Terra, ter condição de vencer. Porque o teu espírito vai estar com isso vivo dentro de ti, como deve ser feito da maneira correta. Então, entenda, antes da gente pensar em nosso erro, depois disso é que ela vai falar para a Margarida. Então, os exemplos que a gente tem de pessoas que já conseguiram vencer o seu egoísmo são imensos aí nos livros que a gente tem à nossa disposição. O problema é que a gente lê, acha bonito, mas não estuda. O problema é que você lê, entende, mas não compreende, porque você não traz para a sua vida. Entenda? A gente tem muita fonte de informação, mas a gente tem muito pouco trabalho de convicção dessas informações na nossa vida. Então, vivendo nesse mundo conflitivo que a gente está vivendo, entenda, vamos ter que enfrentar coisas piores. E ponha isso na sua cabeça. Quando eu estiver vendo essas coisas piores, entenda, são irmãos nossos. Não é para se rebelar, não é para entrar em desespero, nem é para ser cruel, querendo matar, destruir também. Entende? Isso não leva ninguém a nada. A gente está aqui para educar a nós mesmos e educar aos outros. Então é nesse sentido que a gente vai estar colaborando com o reino de Deus aqui na Terra. E não você querendo prender, matar, recriminar, bater, entende? Não é por aí. Entende? O mal nunca vai fazer o bem, o mal só vai fazer o mal. Entende? O bem é você levar o que é bom
o que é verdadeiro, o que é lícito, o que é justo, que é o de direito de cada um, porque cumpriu o seu dever, e o que é valioso do ponto de vista moral, é o que tem valor moral. Valor moral é valor de conduta, é você saber que está praticando deveres, e não fazendo o que você quer. É deveres e condutas que vão estar melhorando. Então é nesse sentido que a gente está tendo essa experiência aqui na Terra. Para que a gente consiga se assumir diante da dor. Entendendo que toda dor e sofrimento tem um motivo justo e um fim útil. Então, o que é que a gente está fazendo com as nossas dores? Qual o fim útil que está tendo, que isso vai trazer para mim? É olhando para o amanhã, com essa esperança, que a gente vai ter condição de abrir nossas crenças limitadoras para que os bons espíritos venham trazer luz para o entendimento e força para a nossa vontade. E assim a gente vencer as dificuldades, sabe? Porque todos nós aqui estamos passando por dificuldades. Todos nós estamos passando por provas e expiações. Não tem ninguém aqui fazendo um curso de diversão. Na Terra não existe isso. É um planeta ainda onde tem muita dor e ranger de dentes, como Jesus falava para a gente, sabe? Então, não só foi o nosso amigo Óleo, nesse livro Transição Planetária, que trouxe esse exemplo para nós, sabe? E que, graças a Deus, o alívio nos dá essa esperança de poucas décadas. Mas quando a gente chega no livro dos Espíritos, a resposta que ele vai estar dando vai ser o mesmo nesse sentido. E eu trouxe a pergunta para a gente aqui, para que a gente analise um pouco melhor isso e que a gente se convença que a gente vai ter que passar por situações dificultosas em relação ao egoísmo. Kardec pergunta na questão 916 o seguinte: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Isso é um fato que todo mundo vê, entende? A própria civilização estimula o egoísmo. E ele pergunta, como é que é a causa e o efeito? Como é que vai ficar desse jeito ainda se a própria civilização está estimulando e você sendo estimulado, que é egoísta, vai sentir mais vontade ainda de ser egoísta? Não é assim que a gente vive? Se você for ver, os estímulos que a sociedade nos dá, hoje em dia, entende? É para que você pratique o hedonismo em tudo que você possa viver. Entende? O hedonismo é a pauta da coisa. E o hedonismo é você ficar olhando só o seu prazer, o seu interesse. Entende? É nisso que a gente está vivendo. Ele pergunta, como é que pode, então, você vivendo desse jeito, você sendo egoísta, como é que pode, então, a causa destruir o efeito se o efeito está estimulando a causa? E é aí que está bem a resposta. Se a pergunta é bem formulada, a resposta é maior ainda. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despochado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. É esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, essa é uma das finalidades da nossa doutrina espírita. Então, quando ele fala que a gente vai ter que chegar no fundo do poço, como está aqui, quando ele diz aqui, entende, que não é o mal que está se ampliando, mas se tornar mais evidente, entende? É a mesma coisa que está aqui. Quanto maior o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpar. Então, vai se vendo muita desgraça, muita infelicidade, muito vício, muita iniquidade, como Jesus mesmo falou no sermão profético para a gente. Vai se vendo muitas mentiras com falsos cristos e falsos profetas.
Como está lá no próprio sermão profético, né? Vai haver pestes, vai haver doenças, entende? E também, como ele fala, como se até os escolhidos pudessem ser desviados do caminho do bem. Mas não vão ser, porque os escolhidos é o que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai é você praticar o caminho do bem. É o único caminho que Deus deixou para a gente, é do bem, não tem outro. Se você quer fazer a vontade de Deus, pratique o bem, nessa definição que a gente já falou aqui para todos vocês. Então, hediondo significa extremamente grave e repulsivo. Você tem que sentir nojo da coisa quando vê o mal. Quando você estiver se nojando disso, entende? É porque você tem que olhar para dentro de você e ver que também tem mal. Entende? E se por acaso você não tiver sendo comprometido naquilo que você está vendo que é errado, entenda, se você já superou essa dificuldade, parabéns. Mas antes você não era desse jeito. Antes você também praticava o mal daquele jeito, que você está vendo. E quando você estava fazendo o que era errado, veio um anjo bom na tua vida e te trouxe para o caminho do bem. Então, se hoje você está no caminho do bem, ótimo. Devolve aquilo que você recebeu de alguém que veio te mostrar as tuas imperfeições e a tua ignorância, que é onde está o ego evidente e o ego mascarado. O ego evidente é nossas ignorâncias e o ego mascarado são as nossas imperfeições. Alguém veio e nos ajudou. A gente deve ajudar alguém hoje, porque é assim que Jesus pediu para todos nós, que nos amássemos uns aos outros como Ele havia nos amado. Então, a gente precisa entender que ainda tem muitas pessoas que ainda não sentiram isso em relação ao mal, e que ainda estão vivendo do caminho do mal. Entende? Quando a gente fala desses outros todos, porque é uma população imensa, entende? Que está recebendo sem trabalhar, elas vão ter que provar desse mal até que elas saiam por si mesmo desse caminho da preguiça e vá em busca de trabalhar. A gente tem que estar pronto para educar e levar essa instrução para eles, para que a gente ajude, entende? É por isso que se fala hoje em dia que toda cooperação, o nome já diz, cooperação, né? Eu vou colaborar com alguém. Você só pode colaborar com aquele que está laborando. Então, se dá assistência, é correto, por tempo limitado. Porque senão a coisa cronifica e você alimenta a assistência do outro como o direito que ele tem de receber sempre aquilo e não tem que fazer nada para se melhorar. Então, a assistência deve ter tempo limitado e algum apoio extra para que a pessoa saiba sair por si mesmo daquela situação dificultosa que a gente entrou. Então, o Espírito tem que ter essa visão. É assim que a gente está começando a trabalhar na nossa casa espírita aqui em relação à assistência, que a Meire é quem está tomando conta disso, entende? Por determinado período de tempo, a gente vai ajudar, porque existem outras pessoas, às vezes em necessidade maior. Isso é tão grave. Tem uma mensagem no livro Missionários da Luz, de André Luiz, em relação ao tratamento de passes, que eu sempre falei para vocês aqui, eu gosto de repetir porque é muito educativo, sabe? André Luiz está lá e chega um trabalhador da casa e diz, olha, chegou um caso aqui da 10ª vez. E André Luiz pergunta, mas 10ª vez? O que é 10ª vez? Não, é que essa criatura veio 10 vezes consecutivas aqui. A gente aliviou e tratou ele de tudo, de todas as energias negativas no tratamento de paz. Ele teve 10 oportunidades de escutar o Evangelho de Jesus aqui e não mudou em nada. Então, a partir de agora, a gente não pode mais aliviar, porque nós estamos aqui para amparar os necessitados e não para fortalecê-los em seus vícios e em seus erros. Será que é assim que a gente fala? Porque lá é desse jeito. E a orientação vem de mais alto para que seja feito desse jeito. Então, você para colaborar com os outros, você só vai colaborar se ele estiver laborando. É impossível você querer ajudar aquele que não está se ajudando.
Não tem como. Entende? Então, que a gente não seja causadores de vícios nos outros, porque estaremos causando os vícios em nós mesmos, sabe? Então, felizmente ou infelizmente, é isso que vai acontecer. Vai acontecer coisas piores. Até que as próprias pessoas resolvam por si só e dizer, basta. Isso que é mentira, que é ilusão, eu não quero mais para a minha vida. Eu quero algo melhor e mais edificante. A semana que vem a gente continua estudando um pouco sobre essa questão. A falta de sono acumulado pode ser prejudicial à saúde? Pode, não é prejudicial. A gente estudou isso na segunda-feira aqui. Tem uma pessoa de 70, a vida média é 75 anos no Brasil, né, em média. Então você passa 1/3 da vida dormindo. Imagina que 1/3 da tua vida, 25 anos, você dormindo, esse sono tem que ser importante na vida da gente, né? Não é à toa isso aí. E tanto é que no livro dos Espíritos tem muitas questões a respeito disso. O sono é vital para a gente. É muito importante. Muita coisa importante. Não. Façamos nossa prece. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta a rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo de quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem. Extinguir o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos tormentos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, bem como ao nosso Senhor Jesus e a equipe espiritual que presidiu os estudos de hoje, sobre o verdadeiro papel das dificuldades que se nos encontram. Ajuda-nos, Pai, a ter a paciência e o bom senso de no dia a dia saber refletir frente a essas dificuldades, enxergando nelas o seu real significado, um convite de trabalho, de compreensão, de paciência e de amor, e não um motivo para reclamação ou revolta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Damos graças a Deus. Doutor,